Fala galera, concurseiros e concurseiras de plantão que estão aí na luta em busca aí do grande sonho aí de conseguir aí uma aprovação aí, um concurso federal, concurso do DEPEN, ótimo concurso aí para os senhores exercerem a função de policiais penais federais. Então, hoje abordaremos a Lei 11.671 de 2008, que trata aí do procedimento de transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais. Eu me chamo James Miranda, estão aí meus contatos, e-mail e Instagram. Quem não me segue ainda, acesse aí, veja lá que tem várias dicas, resumos aí do concurso e diariamente eu posto muitas questões. Então, fica a dica. Então vamos iniciar. Já estamos perto aí do cronograma aí, do final do cronograma. Depois dessa lei, nós teremos a lei 6.000, o decreto 6.877 e esse manual das assistências. O manual das assistências é um pouco extenso, então nós passaremos uma aula toda para poder matar esse assunto e finalizar esse bloco aí referente ao Departamento Penitenciário Nacional, ok? Então, vamos embora. Então, já aí no primeiro artigo da lei, que vocês verão que tem vários temas, vários artigos aí que tem pertinência, aí, tem uma ligação direta aí com o decreto 6.049. Então, tem muitas coisas parecidas, algumas características aqui vão ter a mais, outras a menos. Então, vamos ficar atentos aí, sobretudo como a questão vai pedir para que você responda. Então, se a questão, a banca lá pede para que você responda com base no decreto 6.049, você vai responder com base no decreto 6.049. Se a questão pedir que você responda com base na lei 11.671, você vai responder conforme a lei 11.671. Da mesma forma, se a questão pedir de acordo com a LEP, você vai responder de acordo com a LEP. Eu sei que é chato, sei que vai, às vezes confunde, mas em grande parte aí todos os temas aí, todos os artigos convergem para a mesma finalidade. Apesar de utilizar uma palavra diferente ali, uma assistência diferente, então fiquem atentos, ok? Vamos lá. Artigo 1º. A inclusão de presos em presídios, em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e transferência dos presos e outros estabelecimentos para aqueles obedecerão aos dispostos nessa lei. Artigo 2º. A atividade jurisdicional de execução penal dos estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo Juízo Federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso. O Juízo Federal de Execução Penal será competente para as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal. Aqui vale colocar aí uma observação que presos federais eles podem cumprir sua pena em presídios estaduais. Aquele preso ali que foi condenado ali por um crime federal, por um juiz federal, se ele estiver recolhido no presídio estadual, o juiz competente ali pela execução será o juiz estadual, certo? Da mesma forma que um preso ali condenado no âmbito da justiça estadual, se ele for transferido para um presídio federal, o juiz competente será o juiz federal daquela região ali, daquela subseção judiciária em que o presídio se encontre, certo? Então, a regra é: o juiz competente vai depender de onde o preso se encontra. Se for no presídio federal, juiz federal. Se for no presídio estadual, juiz estadual, independente de qual crime ele cometeu. Ok? Nós veremos mais à frente que tem algumas súmulas que tratam desse assunto. E outra coisa, quando o preso estiver sob a tutela aí
do sistema penitenciário federal, se ele cometer algum crime lá, algum incidente ou infração disciplinar, quem será competente para apurar, quem será competente aí para as ações aí de natureza penal vai ser o juiz federal, ok? Então aí a súmula que eu falei, a súmula número 192 do STJ, compete ao juízo da execução penal do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos aos estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Então, reforçando, está preso no presídio estadual, juiz estadual. Preso no presídio federal, juiz de execuções federal. Artigo 3º. Serão incluídos em estabelecimento penal federal de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. E aí vai ficar a primeira observação a respeito do decreto 6.049, que lá, se vocês não recordarem, é bom dar uma revisada no decreto, lá na aula do decreto, que tem mais uma hipótese em que o preso ele pode ser incluído no sistema penitenciário federal, que é a submissão ao regime disciplinar diferenciado quando o estabelecimento estadual não puder cumprir aquela medida. Então, vão ser essas duas opções aí, certo? O interesse da segurança pública e a pedido do preso, condenado ou provisório, da mesma forma, só que lá no decreto tem a previsão do preso em regime disciplinar diferenciado. Prosseguindo, a inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima com as seguintes características: recolhimento em cela individual, visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos, somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com no máximo de 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone com filmagem e gravações. Banho de sol de 2 horas diárias e monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive correspondência escrita. Então, a novidade aí, que a Lei 13.964 de 2019, ela alterou algumas características, principalmente aí no que tange a questão da visita virtual e no parlatório. Antes dessa lei, essa visita era feita aí no pátio de visitas, então a visitante tinha um contato pessoal ali com o preso. E agora, essa visita ela tem que ser por meio virtual, por videoconferência. Então o preso vai lá numa sala de videoconferência lá no Presídio Federal e seu familiar no seu local de residência lá em outro estado tem essa visita virtual. Ou no caso de a sua família estar na mesma cidade ali, que em regra é o que acontece, os familiares vão também para a cidade. Essa visita vai ser por meio de parlatório, que é aquela cabinezinha que nós vemos aí nos filmes aí americanos, onde tem um vidro no meio e o preso não tem contato com a visita, e a conversa ela é por telefone, e por telefone não, por interfone, e essa comunicação ela é gravada, inclusive filmada também, certo? Dando prosseguimento, os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado o seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então, a lei ela veda o quê? Que existe um gravador dentro da cela do preso e também a conversa com o advogado. Mas vejam que tem o quê? Tem um salvo expressa autorização judicial.
Então, é possível que exista uma gravação nas celas e também a conversa com o advogado, mas essa autorização aí depende de uma ação do juiz, certo? As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova para infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Então, vejam que as infrações que aquele preso cometeu até ingressar no estabelecimento penal federal não poderão ser utilizadas aí as gravações como meio de prova. Porém, se o preso ali conversando com sua visita passa ali ordens para que ela cometa, para que ela mande algum recado ali para assassinar alguém, para traficar drogas em algum outro local, vejam que essas infrações elas não vão ser pretéritas. Então, aquela gravação ela pode sim servir como meio de prova caso haja alguma investigação aí acerca dos crimes ali que ele esteja pedindo para sua visita cometer ou mandar que alguém cometa. Então, aí no parágrafo 4, os diretores dos estabelecimentos penais federais poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso 2 do parágrafo 1º, por meio de ato fundamentado. Então aí esse artigo aí, esse parágrafo, ele se comunica aí com o decreto 6.049, que lá nós vimos que o diretor do estabelecimento aí como medida de assegurar a segurança e a disciplina do estabelecimento poderá suspender as visitas pelo prazo aí de 15 dias mais 15 dias. Então, mais um item aí que ratifica o que é previsto lá no decreto 6.049. Parágrafo 5º. Configura o crime do artigo 325 do decreto do Código Penal a violação do disposto no parágrafo 2º desse artigo, que é a questão da gravação das comunicações. Esse artigo 325 do Código Penal é o crime aí de violação de segredo. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Então é o caso aí de o diretor do estabelecimento divulgar aí a comunicação ali que foi gravada, não tomar os cuidados para que não haja uma publicação aí dessa gravação, ele vai incidir aí nesse crime de violação de segredo. Então, mais uma tabelinha aí para nós observarmos algumas diferenças aí nas características que são previstas aí na Lei 11.671 de 2008 e o Decreto 6.049 de 2007. O regime fechado, da mesma forma é previsto lá no decreto, cela individual também, a visita do cônjuge, companheiro, de parentes e de amigos, virtual ou no parlatório, 2 pessoas por vez, além das crianças, banho de sol de 2 horas e monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita. Lá no decreto não tinha essa previsão aí da questão da visita e também do monitoramento, certo? Artigo 4º. A admissão do preso condenado ao provisório dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Então vocês observem aí que o artigo 4º ele converge aí para o que é previsto lá no decreto 6.049, que na inclusão do preso lá tem que se ter uma ordem judicial para que o preso possa ser incluído no sistema penitenciário federal. Parágrafo 1º. A execução penal da pena privativa de liberdade no período em que durar a transferência ficará a cargo do juiz federal competente. Então, na medida em que o preso ele é incluído no sistema penitenciário federal, a competência ficará a cargo do juiz federal. Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, mediante carta precatória, pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo
aquele juiz a competência para o processo e para os respectivos incidentes. Então, quando o preso ele é provisório, o que é delegado aí, o que o juiz de origem, o juiz estadual, ele envia para o Presídio Federal, para o juiz de execuções federal, é o que? É a fiscalização da prisão provisória. Por quê? Porque permanece junto ao juiz de origem, o juiz estadual, a competência para o processo e para os respectivos incidentes. Então, vamos supor que o processo esteja rolando e durante esse processo aí tem o pedido de prisão preventiva do sujeito lá que está sendo investigado, que está respondendo o processo. Então, se esse preso ele vai cumprir essa prisão provisória no Presídio Federal, o processo ele continua rolando no juízo estadual. Porém, a fiscalização da prisão provisória será deprecada para o juiz federal. Artigo 5º. São legitimados para requerer o processo de transferência cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz da origem da necessidade da transferência do preso para o estabelecimento penal federal de segurança máxima, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso. Então, lá no decreto 6.049, nós vimos que também tinha essa possibilidade aí de o preso pedir a transferência, sua transferência para o Presídio Federal, e também tinha o que? No interesse da segurança pública. Porém, aí na Lei 11.671, essa autoridade administrativa e o Ministério Público são separadas aí, é como se o interesse da segurança pública fosse dividido nessas duas opções. Então aí nós teríamos a autoridade administrativa, o Ministério Público, o próprio preso e aquela situação do RDD, certo? Caberá à Defensoria Pública da União a assistência jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Então aí os defensores públicos da União que defenderão os presos tutelados aí no sistema penitenciário federal. Mais uma tabelinha, são os legitimados aí para requerer o processo de transferência, de acordo com a Lei 11.671, a autoridade administrativa, o Ministério Público, ou o próprio preso. De acordo com o decreto, é o interesse da segurança pública a pedido do próprio preso e o preso submetido ao RDD. Então, se atentem à questão, certo? Eu já vi questões aí que colocava aí a pergunta aí se é certo ou se é errado, que a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso eram legitimados aí a requerer o processo de transferência. A questão foi considerada como certa, mas essa questão ela não mencionava se era de acordo com a lei 11.671 ou se era no decreto. Então a pergunta foi feita e foi considerada como correta. Eu acredito que a banca não vai entrar nesses detalhes, então se na questão tiver essas opções aí, independente se for de acordo com o decreto ou de acordo com a 11.671, a questão considerem a questão como correta. Parágrafo 2º. Instruído, os autos do processo de transferência serão ouvidos no prazo de 5 dias cada, quando não requerentes, a autoridade administrativa, o Ministério Público, a Defesa, bem como o Departamento Penitenciário Nacional, a quem é facultado indicar o estabelecimento penal federal mais adequado. O que acontece? Quando o juiz estadual ele solicita aí que o preso ele seja transferido para um presídio federal, o juiz federal ele vai ouvir no prazo de 5 dias a autoridade administrativa, certo? O Ministério Público e a Defesa, bem como o DEPEN. E quando o DEPEN ele recebe aí essa solicitação aí de resposta aí acerca da transferência desse preso, o DEPEN ele vai analisar ali qual a região que aquele preso exercia aí sua profissão de criminoso e provavelmente
vai indicar o estabelecimento mais longe possível da região que ele atuava. Então tem esse feeling aí entre o juiz e o Departamento Penitenciário Nacional, que visa aí dar a máxima segurança aí, tanto para os servidores, com a questão de risco de fuga e etc. A instrução dos autos do processo de transferência será disciplinada no regulamento. Nas hipóteses de impressibilidade de diligências complementares, o juiz federal ouvirá, no prazo de 5 dias, o Ministério Público Federal e a Defesa, e em seguida decidirá acerca da transferência no mesmo prazo. Então, aí, se o juiz federal achar que devem haver outras diligências, ele vai abrir esse prazo aí de 5 dias para o MP e para a Defesa, e em seguida vai decidir no mesmo prazo. Essa questão dos prazos aí, vocês não se preocupem tanto, porque dificilmente vai ser cobrado em prova. Essa questão dos prazos, mas o que é que pode ser cobrado? Sobretudo essa parte aí de quem é o juiz responsável e competente para a execução do presídio federal, quem é o competente para o juiz federal, no estadual, e assim por diante. Então, a decisão que admitiu o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima indicará o período de permanência. Tem muitas questões, quando vocês começarem a resolver as questões, vocês vão ver lá que tem questão afirmando que o preso ele ficará no período enquanto durar a pena, ou ficará enquanto durar os motivos que ensejaram a transferência no presídio federal. E quando vê assim, claro que está errado. Porque na decisão, prestem atenção, isso é muito importante. Na decisão do juiz sobre a transferência para o presídio federal, nessa decisão vai ter que ter o período de permanência, certo? Então, não haverá uma decisão em que não exista o prazo para que aquele preso permaneça no estabelecimento penal federal. Isso não quer dizer que não possa ser prorrogada esse período. Esse período não possa ser prorrogado pelo mesmo juiz. Ok? Havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso. E após a instrução dos autos, poderá decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada. Então vamos supor aí que tem um preso aí que está tem informação aí muito fidedigna de que aquele preso ele vai fugir do presídio estadual. Haverá aí um resgate daquele preso de alta periculosidade. Então o juiz federal, diante aí dessa extrema necessidade, ela vai autorizar a imediata transferência do preso para o presídio federal, e após a instrução, após verificar ali se realmente aquele preso deveria ter ido para o federal ou não, ele pode decidir pela manutenção ou revogação da medida. Nós veremos aí também que tem uma súmula e alguns informativos aí referentes a essa situação. A autoridade policial será comunicada sobre a transferência do preso provisório quando a autorização da transferência ocorrer antes da conclusão do inquérito policial que presidir. Então, quem preside o inquérito policial, vocês devem já estar sabendo disso aí. O inquérito policial, quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Então, se tem uma investigação ali em andamento, o delegado ali está investigando ali o crime que aquele preso cometeu, ele vai ser comunicado aí da transferência desse preso para um presídio federal. Admitida a transferência do preso condenado, aí tem uma distinção entre o preso condenado, prestem atenção. Admitida a transferência do preso condenado, o juízo de origem deverá encaminhar ao juízo federal os autos da execução penal. Então, observem que quando o preso ele é condenado, o juiz estadual, o juiz de origem, encaminha todos os autos da execução penal. Então, ele envia lá todo o processo da execução penal.
Em relação ao preso provisório, será suficiente a carta precatória remetida pelo juiz de origem, devidamente instruída, para que o juiz federal competente dê início à fiscalização da prisão no estabelecimento penal federal de segurança máxima. Nós falamos isso há pouco tempo aí, nos outros artigos, que quando o preso é provisório, caberá ao juiz federal apenas o que? A fiscalização da execução penal. E o processo os autos permanecerão lá no juiz de origem, até porque não acabou ainda o processo. Então fica aí a atenção nesse quesito. Preso condenado, os autos vão para o juiz federal. Preso provisório, apenas a carta precatória para que o juiz possa fiscalizar a execução penal daquele preso. Enquanto isso, os autos permanecem no juízo de origem. As visitas feitas pelo juiz responsável ou por membro do Ministério Público, às quais se referem o artigo 66 e 68 da LEP, serão registradas em livro próprio, mantido no respectivo estabelecimento. Então, transcrevi aí os artigos 66 e 68 da LEP, que são algumas atribuições aí que o juiz de execução e o Ministério Público têm em relação ao Presídio Federal, que em relação ao juiz é o que? A inspeção mensal dos estabelecimentos penais e também a interdição de todo em parte no caso de irregularidades, certo? Bem como o Ministério Público aí, que visitará mensalmente também os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Artigo 10. A inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. Novamente, o prazo é determinado, certo? E aí, essas letras aí desse parágrafo primeiro estão maiores, então é mais importante, certo? Atualização legislativa aí, ano 2019. O período de permanência será de até 3 anos, renovável por igual período. Antes, esse período era o quê? De 360 dias. Então, teve aí essa alteração aí para pior para os presos, certo? Então, observem que não tem a quantidade de renovações aí que pode ser feita, certo? O que tem é o quê? Que deve ser observado que os requisitos da transferência e a persistência dos motivos que a determinaram. Então, enquanto persistir os requisitos e os motivos, o preso permanecerá no presídio federal quando renovada a sua estadia nesse belo estabelecimento. Decorrido o prazo, sem que seja feito imediatamente após o seu decurso pedido de renovação da permanência do preso em estabelecimento penal federal, ficará o juiz de origem obrigado a receber o preso no estabelecimento penal sob sua jurisdição. Então, se aquele juiz que solicitou a transferência do preso para o presídio federal, passado a esse prazo de permanência que estava contido aí na decisão que autorizou a transferência, passado esse prazo e o juiz de origem ele não pede a renovação, ele vai ter que receber esse preso de volta no estabelecimento estadual. Em caso de pedido de renovação por parte do juiz estadual, o preso ele vai aguardar no presídio federal enquanto o juiz ele decide se aquele preso deve permanecer lá ou deve voltar para o presídio estadual. Então, no caso de aceita a renovação por parte do juiz federal, o preso permanece no presídio federal e aquele tempo será contado da data que ele deveria ter saído. Então, aquele tempo ali que o juiz federal passou para decidir, ele será contado como pena cumprida no presídio federal. E em caso de ser rejeitado o pedido de renovação,
o juiz federal aí rejeitou o pedido do juiz de origem. Esse juiz de origem, o juiz estadual, ele poderá suscitar o conflito de competência e o tribunal responsável apreciará em caráter prioritário. E enquanto não for decidido esse conflito de competência, o preso ele deve permanecer no presídio federal, enquanto não for julgado aí esse conflito de competência. Isso acontece muito, tem acontecido muito aí. O juiz federal manda devolver o preso e o juiz estadual não aceita, ou o contrário, o juiz estadual pede para que se renove e o juiz federal não acata aí o pedido. Então tem muito esse conflito de competência e no final das contas o preso fica lá no federal aguardando a decisão do tribunal.